Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde para você. A cena que todos já viram se repete. Ruas alagadas, trânsito parado, capixabas impedidos de voltar para casa. Serra, muro cai e mata síndico de condomínio. Ele tentava retirar o lixo para escoar a água. Ainda no município, mais desastre. 6 carros ficaram destruídos. E no meio do temporal, uma enxurrada de marginais. 15 bandidos saquearam motoristas que estavam parados na BR-101 Norte. Roubaram carteiras, celulares e outros objetos. Vitória, casa desaba e deixa casal e filhos soterrados. A mulher ficou mais de 6 horas debaixo da terra. Em Jardim Camburi, a força da água formou uma cachoeira. Cariacica, escola suspende as aulas, as salas e o refeitório ficaram inundados. Vila Velha, carros abandonados nas ruas, casas alagadas. E a chuva pode ter provocado o acidente que terminou com a morte de um casal na Serra. O filho deles, um bebê de 3 meses que estava na cadeirinha, sobreviveu. O interior do estado também sofre com o temporal. Em Aracruz, mais de 30 famílias estão desabrigadas. E ainda a previsão de chuvas para hoje. O alerta é da Defesa Civil. O TN traz todas as informações para você. Recado para aposentados e pensionistas do governo do estado. O prazo de recadastramento no Banestes termina hoje. Outras informações já já. E aí, professor, como não cair nas armadilhas da língua portuguesa? Pois é, no mundo do sangue a gente vai aprender o que é correto. Qual a pronúncia certa? Sanguinário ou sanguinário? E aí, é sangue frio, com ou sem hífen? E aí, qual o feminino de sanguessuga, você sabe? Vai aprender já já. Emprego, há vagas para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, Operador de caixa, técnico de enfermagem e tem muito mais. Na dica do chefe, o salgadinho feito pelo seu Ivan, motorista de ônibus super gente boa. Só podia ser amigo do TN. Ele ensina os segredos da massa de uma coxinha que ele aprendeu com a mãe. Que delícia! E a edição de hoje fala ainda do show de Paul McCartney. Segurança, transporte, todos os detalhes do mega evento. Tribuna Notícias, primeira edição, nós voltamos Rapidinho, porque o final de semana está chegando. Até já! Uma noite de desespero para nós capixabas. A chuva que desabou sem parar desde o fim da tarde provocou destruição e tragédia. Na Serra, o síndico de um prédio tentava tirar água da garagem quando foi empurrado pela enxurrada e morreu. Também no município, uma oficina veio abaixo e 6 carros ficaram soterrados. Uma quinta-feira para ser esquecida. No município da Serra, em 5 horas, choveu quase 3 vezes mais do que o previsto para o mês de outubro todo. Excesso de água que acabou em tragédia no bairro São Diogo. Por volta das 8h30 da noite, um síndico de 46 anos morreu enquanto tentava desobstruir a passagem de água no portão do edifício. A garagem estava toda alagada. As imagens feitas por câmeras de segurança do prédio vizinho mostram o momento exato em que ele é empurrado pela enxurrada, que também derrubou o muro. Naquela esquina ali acabou represando a água e derrubou o muro. O senhor estava tentando dar uma manutenção naquele momento e acabou que a água represou e derrubou aquela parte do muro. Moradores ainda tentaram ajudá-lo, em vão. Um barulho muito grande, né? Todo mundo dos prédios vizinhos desceram e o gás começou a vazar e
dificultou que alguém tentasse socorrer o senhor, né? Acabou ficando preso ali embaixo dos escombros. No tobogã de Laranjeiras, um outro exemplo da forte chuva de ontem. Bem aqui, o solo cedeu e levou abaixo uma oficina inteira. 6 carros que estavam em manutenção se perderam. O proprietário da oficina estava desolado. Parecia ainda não acreditar no tamanho do prejuízo. A gente luta para conseguir as coisas, né? A gente trabalha honestamente em cima, contando com a confiança das pessoas, né? E de repente também tem o meu patrimônio e o patrimônio das pessoas, né? Ali eu tenho que dar o meu jeito de tirar o patrimônio das pessoas, né? Então é complicado, porque não é só o da gente, né? Começar do zero, né? No momento houve muito desespero e correria. Este morador conta que o incidente foi uma tragédia anunciada. Disso já veio à tona desde a chuva de dezembro do ano passado e nada veio tomar. Como é tudo murado, é um pouco escondido, mas isso já vinha demonstrando. As autoridades já sabiam que isso podia acontecer. Bem próximo do tobogã, mais vítimas da chuva. Aqui no bairro Guaraciaba, mais de 30 casas estão literalmente debaixo d'água. O nível da água chegou próximo de 1,5 metro. Agora vamos conversar com este casal aqui, com o Daniel e a Angélica. Na casa deles, a água também chegou a 1,5 metro. Quando que começou essa água a subir, o nível dessa água subir ontem, Daniel? Por volta de 6 horas da tarde já estava chegando dentro da casa já. E nesse período, já a cada 5 minutos, a água subia 3 a 4 centímetros. Então foi o momento que a gente colocou tudo para cima dos móveis, mas eu não tinha ciência que ia subir tanto essa água e acabou entrando no dia que está aí. Perdi fogão, perdi a geladeira, perdi meus móveis, meu colchão novo, acabei de comprar essa semana agora. Tá pagando ainda o colchão? Nem, vou cobrir minha prestação dia 15. Dia 15, meu colchão box, perdi tudo, assim. A única coisa que, graças a Deus, que eu consegui salvar, é o bem maior da gente, é nossos filhos, né? Graças a Deus, que isso aí a gente constrói, mas é muito triste, né? E você acha que as tragédias acabam por aí? Não. Em Vitória, um casal e 2 filhos foram soterrados. Lixo e pedras rolaram da encosta e caíram sobre a casa em Caratuíra. O pai e as crianças foram socorridos rapidamente. Já o resgate da mãe foi dramático. Durou quase 6 horas. A casa onde a família morava estava interditada pela Defesa Civil, mas todos continuaram lá porque não tinham para onde ir. Depois de quase 6 horas soterrada, a mulher foi retirada dos escombros e recebida com uma salva de palmas da população que acompanhou tudo embaixo da chuva, que não deu 1 segundo de trégua. O deslizamento aconteceu por volta das 8 horas da noite. Pedras e lixo desceram sobre a casa, que ficou completamente destruída. A situação encontrada pelo Corpo de Bombeiros não era das melhores. Depois de todo esforço, depois de todo trabalho, depois de toda dificuldade, depois de 6 horas de trabalho, chuva, cansaço, noite. Simone Ferreira estava sentada em um sofá quando tudo aconteceu. Ficou presa pela parte inferior do corpo. Durante todo o tempo em que esteve soterrada, a vítima foi medicada e mantida acordada pelos paramédicos e pelos bombeiros. Simone lutou pela vida como uma guerreira. Ela ficou todo o tempo consciente, ela sentiu muitas dores, ela estava muito presa, tinha móveis, tinha parede, estava tudo forçando a perna dela, mas ela conversou muito com a gente, ela se comportou bem, ela suportou a dor, até eu acho que ela atingiu um limite que poucas pessoas conseguem atingir. E foi bastante colaborativa também. O marido dela e os 2 filhos de 9 e 11 anos tentaram retirá-la dos escombros. As crianças foram tiradas do local por membros de uma igreja que fica bem ao lado de onde era localizada a residência. Durante a madrugada, muita lama e lixo foram recolhidos no terreno. Da casa, que já estava condenada pela Defesa Civil, só restaram os escombros. No último domingo, um deslizamento de menor porte trouxe a Defesa Civil a este mesmo lugar. A situação era de risco, a casa foi interditada e a família retirada daqui. Mas depois de um tempo sem ter para onde ir, eles resolveram voltar. Até os agentes da Defesa Civil foram surpreendidos pela notícia de que a família retornou à residência. Hoje a gente foi surpreendido com esse desastre, uma proporção muito maior.
e mais surpreendido ainda em a família ter voltado para a área de risco, já com orientação de não ocupação devido ao risco identificado pela Defesa Civil. Depois de mais uma ocorrência em que a vida e a morte estiveram presentes lado a lado, o trabalho teve fim. Show de bola vocês deram. Bora, igreja. O estado de saúde da Simone é considerado estável e queremos dar parabéns a toda a equipe que participou do resgate. Muita água descendo, aqui, ó, quase entrando dentro de casa. Meu Deus, que nojo. Ó, a moto que tava aqui no poste, ó, já sumiu, tá vendo? Aí tem duas motos aqui, cadê o carro? Nossa. Olha, em Vitória, muita gente foi liberada do trabalho mais cedo quando o temporal começou. Ainda assim, Hugo, Edileuza, Mônica e tantos outros trabalhadores ficaram no meio do caminho e tiveram muita dificuldade para chegar em casa. Ontem, na capital, foi o maior volume de chuva do ano. Para onde se olhava só tinha água. As principais avenidas da capital ficaram intransitáveis. Na Avenida Maruípe, muita gente desistiu de seguir caminho e deu meia volta, por cima do canteiro mesmo. Esse grupo que procurou abrigo na lanchonete acabou ilhado. Já na Avenida Vitória, a pista virou um verdadeiro mar, com direito a onda e tudo. Até para atravessar a rua, a situação estava difícil. O fluxo de água estava tão forte que essa mulher resolveu colocar a filha nas costas e ainda precisou contar com a ajuda de um desconhecido para chegar ao outro lado. Esta professora foi liberada mais cedo, mas depois de tanta água, cedo já era tarde demais. Temos que ganhar o nosso pão de cada dia, não é? Então temos que nos sujeitar, mas ainda, graças a Deus fomos dispensados cedo, mas não com muita vantagem hoje. Né? Não sei que horas vou chegar em casa. Seu Hugo estava de carro, o que também não adiantou muito. Ficou pelo meio do caminho, assim como muitos outros motoristas. O motivo? Medo de se arriscar no rio que se formou pela frente. É um rio na minha frente, gente. Tá tenso isso aqui, não dá para passar não. Tentei até passar ali, mas não dá não, tá uma correnteza muito forte. Teve gente que se arriscou. Mas esse grupo de motoboys preferiu esperar. O trânsito em torno dos alagamentos só aumentava. Por horas, a Avenida Beira-Mar, no sentido Serra, ficou assim, totalmente parada. Um verdadeiro caos. Sem ter para onde correr, já que esperar a chuva passar era incerto, Mônica, assim como muitos outros que voltavam para casa, resolveram ir a pé. Vamos caminhando, não tem ônibus, né? Aí temos que chegar em casa, né? Este outro estudante que estava de moto ficou pelo caminho. Por onde passou, a situação era semelhante ou ainda pior. Muita água, muito ponto de alagamento, muita complicação mesmo. Lá no centro está praticamente impossível de passar por alguns lugares. Só nas primeiras 4 horas de chuva, o Incapé registrou um volume considerável de água. Choveu bem mais do que o que estava previsto para o mês inteiro. Os bairros onde mais choveu foram os de Novo Horizonte, Barcelona e Serra Dourada 2 na Serra e Jardim Camburi em Vitória. Mas os transtornos foram registrados por toda a Grande Vitória.
E essa chuva toda pode ter provocado o acidente que terminou com a morte de um casal na Serra. O filho deles, um bebê de 3 meses que estava na cadeirinha, sobreviveu. O analista de negócios Edson Zanoni, de 33 anos, e a professora Gilceia Favoro, de 32, voltavam de uma consulta médica. Eles moravam em Ibiraçu. O carro em que eles estavam foi atingido na lateral por um caminhão na BR-101, na altura do bairro Divinópolis, aqui na Serra, pertinho. Eles estavam casados há 2 anos. O bebê saiu ileso e foi levado para o PA da Serra. O acidente aconteceu pouco antes das 6 da noite, mas por causa das chuvas, até às 11 horas, os corpos não tinham sido resgatados. A semana encerra com chances de emprego para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, operador de caixa, repositor, técnico de enfermagem, auxiliar de depósito, açougueiro e mecânico de automóveis. Não perca tempo, ligue 3252-7406, 3252-7406. Ingrid, amigos, voltamos a falar sobre a chuva que provocou estragos em várias partes da Grande Vitória. Em Cariacica, uma casa no alto do barranco corre o sério risco de desabar. Em uma escola, pais e alunos protestam porque qualquer chuva impede a aula. Imagine agora. Os estragos da chuva estão em toda parte. Na estrada que dá acesso ao bairro Porto de Santana, próximo ao pátio de manobras de trens da Vale, esse poste caiu e atrapalhou o trânsito. No bairro, a Escola Municipal João Pedro da Silva não abriu as portas. O refeitório, o pátio, a quadra e as salas de aula ficaram alagados. A escola está prejudicada desde a chuva de domingo. Pais e alunos protestaram. A segunda-feira não teve aula porque eu liguei para a escola, já era 7 horas, não tinha passado, porque tinha chovido, então estava tudo alagado. E hoje é a mesma situação. Ludmila estuda no colégio há 5 anos, já presenciou a cena várias vezes. Conta que chega a ficar uma semana sem aula ou é obrigada a estudar em meio à mistura de água e esgoto. O esgoto vaza e mistura? Vaza. Tudo é lama, a gente às vezes o pé afunda na lama, de tão lama que é. Os moradores aqui do bairro Porto de Santana, em Cariacica, já não podem nem mais ouvir falar de chuva. Toda vez que chove, a mesma cena se repete. Em poucos minutos, casas, comércio e até escola são invadidos pela água. Dona Iracema que o diga. A senhora com 82 anos de idade não aguenta mais limpar o comércio depois da chuva. A única fonte de renda que possui tem deixado muito prejuízo por conta dos alagamentos. Para cima e para baixo nessa rua. Ainda passa caminhão pesado aqui que não podia passar. Passa. Só que hoje tem um homem me ajudando, é 20 metros para dentro. Entrou água lá dentro? Tudo até lá do banheiro. Não aguento mais, a luta é muito grande e eu tenho que trabalhar. Choveu 72 mililitros em Cariacica. Na madrugada, os ventos chegaram a 65 quilômetros por hora. A Defesa Civil está há mais de 36 horas percorrendo os pontos críticos do município. No bairro Aparecida, a casa lá no alto do barranco preocupa. Com o deslizamento de terra nesta madrugada, a residência está praticamente sem apoio. A prefeitura já tinha embargado a obra e o morador havia sido avisado do perigo. A Defesa Civil já compareceu ao endereço por 2 vezes na noite anterior, solicitando ao munícipe que ele evacua a residência por questões de segurança, devido a casa estar construída na Crista do talude, onde essa casa já foi embargada pelo órgão responsável pela prefeitura, a pedido da Defesa Civil, pelo grande risco que apresenta até o momento. A preocupação aumenta porque o período de chuva persiste ao longo do dia. Estamos retornando ao local para retirar a família para uma casa mais segura de parente ou amigos, porque o risco é iminente. Nossa, totalmente. A prefeitura mandou uma equipe para limpar a escola e prometeu tomar uma providência para acabar com tantos alagamentos. As aulas serão repostas ainda este ano. E o período de chuva está apenas começando, viu? Em Aracruz, famílias ficaram ilhadas. Todo o município foi atingido. Um rio que corta a cidade transbordou. As regiões mais castigadas são Guaraná, Santa Rosa, Coqueiral e Santa Cruz. A Prefeitura de Aracruz informa que a rodovia estadual que liga a sede a Guaraná cedeu e a passagem de veículos está prejudicada. Equipes estão auxiliando a população e uma empresa foi contratada para atender as localidades com situação mais crítica.
O setor de assistência social está providenciando colchões e cestas básicas para as pessoas que tiveram as casas invadidas pela água. Já já a gente volta a falar da chuva. Agora, veja por que algumas vezes a pronúncia das palavras deixa a gente confuso. É verdade. Então fique de olho nas dicas de hoje do quadro E aí, professor? E aí, professor? Hoje o quadro E aí, professor, tá meio assim macabro. Ah, brincadeira. É que a gente vai usar o mundo do sangue para aprender português. Eu tô aqui com a Fran. Tudo bem, Fran? Tudo ótimo. Conta aqui uma coisa, você trabalha aqui no cinema, gosta de filme de terror? Apaixonada. Ah, que legal. Vamos aprender português com esse tempo? Vamos. Vamos lá então, fica aqui pra mim. Professor, ajuda a gente aí, hein? Pronúncia, o que tá correto? Sanguinário, sanguinário? Qual a forma correta, Naira? Sanguinário ou sanguinário? Vai lembrar que a escrita correta é a primeira. Nós estamos discutindo aqui apenas a pronúncia. Não se usa o trema no U em sanguinário. As duas pronúncias estão corretas. Eu posso dizer tanto sanguinário quanto sanguinário. Vale também para as palavras sanguíneo e sanguíneo. E agora, a sangue frio ou a sangue frio com hífen? Vale lembrar que a expressão a sangue frio remete à tranquilidade. Se escreve com hífen e sem o sinal indicador de crase. Você tem sangue frio? Um pouco. E agora, em feminino de sanguessuga, existe? Qual o feminino de sanguessuga? Você tem noção do que pode ser? Não, não tenho. Nem ideia, eu também não. O verme sugador de sangue é a sanguessuga. Bom, pessoas exploradoras, faça o seguinte: homem, o sanguessuga, mulher, a sanguessuga. Ok, obrigado, professor. Obrigada, Fran. Obrigada. E aí, professor? Bom, em Vila Velha, o cenário também é de caos. Carros abandonados no meio dos alagamentos. Em meio ao desespero da chuva de ontem e das tristes lembranças de temporais passados, encontramos os moradores do município. Veículos ficaram abandonados bem no meio da água. Alguns motoristas se arriscavam a passar pelo local, ônibus também. Outros voltavam sem querer correr riscos. Passar a pé era um desafio. Na Avenida Jair de Andrade, o valão subiu e escoou rápido, mas ficou a sujeira pelo chão. Nesta casa, a experiência com a enchente fez os moradores ficarem prevenidos. A dona desta casa está fora há 2 meses e antes de sair deixou os móveis assim, bem no alto, para evitar surpresas no retorno. A cor da lajota mostra onde o nível da água foi. Vejam onde o chinelo foi parar. Bem no meio da planta, a cerca de 40 centímetros do chão, levado pela enchente. Olha só o nível da garagem, a altura que o carro fica. Na calçada, a água que sai com força vem de uma bomba que é acionada sempre que o nível da água dentro do quintal sobe muito. A gente já está nisso há muito tempo, agora de uns 2 anos para cá. É sempre constante, né? Aí um carro está desse jeito, o outro também. A Defesa Civil de Vila Velha informou que ontem à noite choveu na cidade, principalmente no centro, 10 vezes mais o que estava sendo esperado. A Defesa Civil também informou que, apesar de todo esse volume, o canal de Guaranhuns não transbordou, mas encheu, como vocês podem ver aqui nessas imagens, ó.
Bom, você já sabe, mas eu vou falar, tem gente que não tem o mínimo de amor ao próximo. Olha o absurdo. Motoristas que ficaram parados na BR-101 por causa das chuvas foram saqueados, acreditem. Foi na altura do bairro Planalto de Carapina, na Serra. Um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, monstros, né? Roubando carteiras, celulares e outros objetos dos motoristas. A polícia foi informada, mas não conseguiu chegar a tempo por causa dos alagamentos. Faltam 10 dias para um dos maiores shows de rock que o Brasil já recebeu. E os preparativos para a apresentação de Paul McCartney não param. Veja como vai ser o esquema de segurança e também de transporte. Nesta sexta-feira, a organização reuniu a imprensa para falar sobre mobilidade urbana e segurança pública para o dia do espetáculo. Essa organização será acompanhada de perto pelos britânicos, por isso, nada pode dar errado. Para garantir a segurança dos fãs, serão 1.500 profissionais trabalhando, entre particulares e públicos. O sistema de segurança empregado durante o espetáculo será semelhante ao da Copa do Mundo, quando o Espírito Santo recebeu 2 seleções. Terá todo o aparato de segurança da Polícia Militar e todas as suas especializadas, as guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Ou seja, além da vigilância privada que é exigida em grandes eventos. Use o transporte coletivo, use o táxi, use as vans que podem ser alugadas. Então, a orientação básica é essa: evite o uso do veículo individual para ir ao show. A Seturb está programando, junto com a produção do show, áreas de estacionamento, bolsões de estacionamento. O primeiro seria lá no Parque de Exposições de Carapina. Eu vou ter em Vila Velha o Shopping Boulevard e o Shopping Vila Velha. Em Cariacica nós temos o Estádio da Desportivo Ferroviária e em Vitória a Praça do Papa. Desses 5 locais, a Seturb vai disponibilizar linhas exclusivas dedicadas para o evento. E uma novidade para os universitários. Na segunda-feira começam a ser vendidos ingressos especiais para os estudantes. São para um único setor e custam R$ 120. Sexta-feira, 31 de outubro. Recorde de chuva alaga ruas, fecha aeroporto, interdita BR. A foto aqui no Terminal de Laranjeiras, em Bento Ferreira e em Jardim Camburi. Receita Federal vai abrir concurso com salário de até R$15 mil. Roupa, TV e carro para comprar agora e pagar a partir de março. Faixa extra na terceira ponte começa em dezembro. Leia também nesta edição do Jornal A Tribuna. Escolhidos 4 novos desembargadores. No AT2, uma delícia de Dia das Bruxas. E ainda, cadeirinha salva bebê, mas pais morrem na BR-101. Vocês conhecem o Ivan? Não vão conhecer agora. O Ivan é motorista de busão, de ônibus, mas nas horas vagas coloca a mão na massa da coxinha. Não é essa que não, tá? Ele adora cozinhar mesmo, né? Super gente boa. Legal. E coloca em prática tudo que aprendeu com a mãe. Olha. É ele quem ensina pra gente os segredinhos da coxinha baiana, que fica mais dourada e temperadinha. Olá, pessoal! A Dica do Chefe hoje está aqui na casa do Ivan. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Resistência de braços abertos para receber vocês aqui. Minha esposa Luz, David, nosso ajudante. E a gente vai fazer aquela coxinha baiana, tempero exclusivo da Bahia. Menino, mas vem cá, você é motorista e gosta de colocar a mão na massa também? O pessoal gosta do seu salgadinho? Exatamente, né? Hoje em dia a gente tem que agregar valor, né, às coisas. E, inclusive, eu precisei desse talento para fazer o aniversário com uma passageira nossa ocasionalmente e deu tudo certo. Que legal, rapaz. Agora eu quero saber o segredinho dessa coxinha. Tem um toque especial da Bahia. Eu adoro a Bahia, adoro o povo baiano. Minha família é baiana também. Eu tenho certeza que eu vou gostar disso. Com certeza. A principal característica da coxinha baiana é que ela é macia por dentro, levemente crocante por fora, ela é mais amarelinha e o gosto da massa é mais voltado da galinha mesmo. No caso lá a gente chama de galinha, mas aqui é frango. Hein? E tem um toquezinho apimentado?
um toquezinho apimentado, isso aí não podia faltar. Opa, vambora, pessoal! O primeiro passo é cozinhar o peito de frango com temperos e bastante água. Desfiar o frango e reservar o caldo. Agora anote os ingredientes. Um peito de frango desfiado, já temperado, uma cebola picada, coentro picado, 100 gramas de massa de tomate, pimenta do reino, caldo de galinha em pó, coloral, meio tablete de caldo de galinha, 1 litro de caldo de frango já reservado, 500 gramas de farinha de trigo, farinha de rosca, 1 colher de sopa de manteiga e ovo. Primeiro você deve coar o caldo. Coloque em uma panela, acrescente pimenta do reino, coloral, 1 colher de molho de tomate, caldo de galinha em tablete e mexa. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e coloque farinha de trigo. O segredo é mexer bastante para cozinhar direitinho. Coloque a manteiga, mexa mais e deixe esfriar. Agora o recheio. Na panela você coloca o óleo e frita a cebola. Depois coentro, molho de tomate, frango e caldo de galinha em pó. Agora é só abrir a massa, colocar o recheio no meio, fechar, tirar o excesso e modelar a coxinha. Passe a coxinha no ovo, na farinha de rosca e frite. Show de bola. Agora, para acompanhar um suco especial aqui, né? Exatamente, suco de cacau com leite, gente. Típico da Bahia. Tradicional da Bahia. Ah, perfeito. Agora, como eu não sou gulosa, mentira, hein? Vou pegar a coxinha pequena para provar. Ah, mentirosa. Daqui a pouco eu como as outras. Vamos provar? Olha lá, pessoal. Que delícia! Que massinha, gente! Que recheio! Muito bom! Delícia! Uau! Uau! Agora, para o serviço ficar completo, tem que botar ketchup, mostarda, maionese e também molho inglês. Aí sim. Não, pois é, mas eu acho que com todo aquele tempero ali, acho que é porque você não experimentou. O pessoal que estava aqui à tarde comeu, né? Se deliciou. O Ivan, super simpático, Valeu, né? Ivan. E que tal você também participar com a gente? Ligue 3331-9062. E a receita de hoje vai para o nosso site www.tribunaonline.com.br/televisão. Atenção, aposentados e pensionistas do governo do estado. O prazo de recadastramento no Banestes termina hoje. Depois desse prazo, o recadastramento será feito somente na sede do IPAJM. É preciso apresentar documento com foto, o número do CPF e um comprovante de residência, tá? A participação na campanha é obrigatória e evita a suspensão do pagamento do benefício. O TN volta em instantes com novas informações sobre a chuva no estado. Aguarde, agora 12h32. Até já. O cara é doido, velho. Qualquer pequena chuvinha. É essa a situação que fica. Bom, e de acordo com a Defesa Civil, que daqui a pouco vai dar entrevista no Ronda Geral, quase 300 pessoas precisaram deixar as casas em todo o estado. Então, anotem os números para ligar em caso de emergência. Defesa Civil Estadual, 199. Defesa Civil de Vitória, 156. Corpo de Bombeiros, 193. Boa tarde para você e um fim de semana com menos transtornos para todos nós. Com certeza, boa sorte, fiquem em paz e com Deus. Vem aí Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, amigos. Até segunda. Vamos.